Hi pessoas, bem, vou gravar mais um vídeo, na verdade, cada dia mais, enfim, veja, vou gravar mais um vídeo aqui para o canal Palavras aos Ventos. Bem, se você assistiu o vídeo anterior vai saber que deste vídeo nós vamos falar sobre a famosa moral da história, ou o ponto, que é aquele ponto da história que, enfim, é o básico da história, porque nem todas as histórias, pessoal, ela possui uma moral, ela possui um ponto para você pegar. As histórias, tipo, das escrituras, ela, por exemplo, as moral dela, por exemplo, não tem muito a ver com o ponto em questão. Tanto é que, por exemplo, existem histórias que têm apenas a moral da história, existem histórias como as histórias da escritura, que possuem a moral e possuem também o ponto, que geralmente as pessoas não pegam, mas é porque simplesmente as pessoas se atentam a nomes, a pessoas e não a história em si, e acabam, acabam se desconectando daquele ponto que é necessário. Então, primeiro de tudo, vamos começar, como no outro vídeo eu já estava falando da história de Sansão. Bem, gente, para que todo mundo quando vê a história, a moral da história ela é simples, fala sobre, enfim, a traição e a confiança em ter algo secreto para si ou algo que apenas você precisaria saber. Como, por exemplo, nosso irmão Jesus Cristo, se ele podia simplesmente ter virado para a gente, não falado em parábolas, ele podia ter virado para nós e falado, olha, é assim, assado, e é desse jeito. Mas não, ele foi passando em parábolas, justamente porque era desse modo que era para ser passado. Mas por quê? Porque precisa de uma espécie de evolução, gente, uma evolução de intelecto, uma evolução mental que você precisa para você poder desinibir as coisas. Como, por exemplo, você não vai pegar uma panela quente no fogo porque você vai queimar a mão, você vai precisar do quê? De um pano para poder pegar essa panela. Então, simplesmente, se fosse tudo dito para vocês preto e branco, ou azul e verde, tudo concretozinho, vocês não iam conseguir desinibir, vocês não iam conseguir evoluir para aquilo. Porque simplesmente alguém ia te dizer, é A, e você não é A. Então sempre que, a partir dali, todo mundo que dissesse que é A ou que era B, você ia acreditar. Então era necessário as parábolas. Era necessário que, por exemplo, em termos de cura, você simplesmente curava, ele curava as pessoas, mas você vira e fala, mas os apóstolos também curavam. Sim, gente, eles curavam por quê? Por conta que eles acreditavam muito para poder fazer isso. Tanto é que aí você pergunta, mas o que isso tem a ver? Exatamente, gente. Se todo mundo pudesse fazer, falasse, eu vou curar aqui, eu vou curar aquilo, eu vou curar aquilo outro. Significaria que qualquer um apareceria e falasse assim, olha, eu sou poderoso, posso curar. Só que aí que tá, gente, o inimigo ele também cura. Ele é um anjo caído, então ele também tem poderes, ele pode curar. Então simplesmente alguém chega pra você e fala, eu vou curar você, ele te cura. Você fala, foi o Pai Criador. Depende do que este homem está pregando, depende do que esse homem está passando para você. Se esse homem estiver pregando a palavra em termo financeiro, pode ter a certeza que não foi o Pai Criador que passou a cura, mas sim o outro lado. Porque ele também pode curar, ele também pode fazer essas coisas. Então, por isso, era todo passado uma forma para com que justamente vocês não conseguissem entender quando era o pai ou quando era o inimigo que estava fazendo para iludir você. Porque uma coisa é ele te curar, outra coisa é ele curar você e você não fazer o que ele quer. Se você não fizer o que ele quer, ele te tira a cura de volta. Então, simplesmente, você vai se tornar uma marionete desse ser também. Mas enfim, o que isso tudo tem a ver? Tem a ver exatamente com isso, pessoas. Pontos de história. Igual essa questão da cura, o ponto da história em si era a forma de pregar a palavra e passar a palavra sem termos financeiros. E aí você já teria certeza que não era do inimigo, mas sim do Pai Criador. Então aí este é o ponto, entendeu? Este é o ponto.
O ponto que muitas das vezes as pessoas deixam passar. Tanto é que hoje em dia vocês veem, não sei o que, fulano de tal curando, fulano de tal. Mas você vai ver, esse cara tem fortunas, riqueza, enquanto tem milhares de pessoas morrendo de fome no mundo. Então, simplesmente, o seu guia, ele é uma pessoa assim, que é afortunado, enquanto milhões e milhões de pessoas passam fome, já que ele é afortunado através da palavra, porque ele vendeu a palavra e com isso agarinhou riquezas, ele não é um bom guia. E se ele não é um bom guia, mesmo que ele cure, não é o Pai Criador que está passando o dom para ele, mas sim o inimigo. Porque o inimigo também tem poderes. Porque, como eu já disse, gente, ele é um anjo caído, gente. Então, sabe que ele tem poder. Ah, eu imagino ele como dessa forma. Bem, gente, ele é igual a todos os outros anjos. A única diferença é que ele é caído. Mais nada. E que ele queria, enfim, um reino. O pai deu um reino para ele. Toma aí um reino, meu filho. Pode ficar com isso aí pra você. Enfim. Enfim, gente. Então vamos ao ponto da história de Sansão. Como assim? Sansão, como eu já disse, era um homem forte, dos seus cabelos longos e poderosos, que se cortassem, ele perdia os seus poderes. Agora vamos aos pontos. Primeiro ponto, gente, cabelo. Tecnicamente, gente, o cabelo era uma forma figurativa de mostrar a confiança da palavra. Significa, o pai virou para você e disse: olha, filho, você vai lá na loja de construção e você pode escolher isso, isso e isso. Mas você não vai poder dizer para ele de onde você conseguiu a graça para poder ter isso e isso. Tá bom, filho? Aí você fala: tá bom, pai, eu não vou passar para ninguém. E aí você vai lá e passa. Significa, os cabelos significavam, gente, é exatamente isso, a confiança da palavra. Aquilo que foi passado para ele foi dito: não passe para frente. Foi uma ordem do pai, então ele não deveria passar para frente, ele não deveria confiar em ninguém. Só que aí que tá, ele se apaixonou e confiou em uma mulher. E aí contou para ela da origem da sua força, que basicamente era simbolizada pelo cabelo. Mas o ponto em si, que seja, o cabelo era o corte da palavra do pai. Significa, se arrancassem o cabelo dele, significa que ele foi relapso e falou a sua fraqueza. E com isso, ela entregou a fraqueza dele para os poderosos. E eles foram, e pelo que sei, ela mesma cortou os cabelos dele. A questão é, qual é o outro ponto da história que as pessoas deixam passar? É o ponto, novamente, da traição. Na verdade, ao longo das histórias, pessoal, de todas as histórias bíblicas, a maioria delas é termo de traição. Isso significava o quê? Já vinha passando, por exemplo, as possíveis traições, como a traição de Judas, como todas as outras traições, que é um fato que a humanidade tem bastante, que é trair. Então, simplesmente, ele mostrava algo que por muitas vezes as pessoas deixaram passar, que era o fato de amor. Não tinha muito a ver com poderes e etc. Tinha a ver com amor. Tinha a ver com a capacidade de um ser amar o outro, tanto ao ponto de passar algo que o próprio Pai Criador disse que não era para passar. E é exatamente aí que ele queria colocar o ponto, que você sim deve confiar nas pessoas, mas sempre guarde aquilo do Pai, que é do Pai para o Pai. E não passe para frente, nem mesmo para o seu marido, nem mesmo para a sua esposa, porque é do Pai e de mais ninguém. É do Pai e seu, é algo do Pai com você. Então não passe. Ah, mas o que é exatamente isso que eu não passar? É exatamente isso, gente. Colocar a pessoa acima do Pai. A pessoa ela tem que estar ali no meioco. Por exemplo, você ama seu marido, você ama sua esposa, ela tem que estar ali, ó, no meio. Não acima, não abaixo, ali, no meio, junto com você. A partir do momento que você põe ele acima do Pai, significa, ele é tudo para mim, sem ele eu vou morrer. Não, gente. Sem ele você tem o Pai Criador, então você está bem. Está bem guarnecido. Ah, então, mas como assim? Eu vou sofrer? Claro, porque você tem a luxúria, você tem o pecado da carne. Você quer aquilo que a carne quer, você quer aquilo que sua mente quer. E se sua mente quer aquilo, obviamente você vai desejar aquilo. Então, se você pegar o ponto da história, você vai ver que a única coisa que você precisa é confiar no Pai. E só. Confiar no Pai. Se o Pai passou algo para você, você confia. Se ele passou uma pessoa para você, que geralmente quando o Pai passa realmente uma pessoa para você, coloca uma pessoa, ele coloca uma pessoa no seu caminho, é a pessoa correta. É só confiar. Essa pessoa me traiu.
Ok, gente, ela te traiu. Mas aí que tá, ela vai ter as suas consequências. Não significa que você terá que trair essa pessoa também. Você pode simplesmente viver com ela pro resto da vida ou a abandonar e ficar sozinho pro resto da vida. Quando eu digo sozinho, gente, eu digo sem um companheiro, uma companheira, um esposo, uma esposa. Enfim. Outras histórias, igual por exemplo a de Golias, a do. Acho que é o Golias, né, gente? Cara, do menino da pedra. Do menino da pedra que derrubou o gigante. Bem, gente, o gigante, tecnicamente, eram umas pessoas que existem até hoje em dia, que são pessoas com físicos mais altos, que naquela época eram tudo bombado, né, gente? Naquela época o ser humano necessitava mais de força física do que outra coisa. Digo, os homens necessitavam mais de força física do que outra coisa. Então eles eram bombados, eram fortões, porque eles precisavam disso para as batalhas e até mesmo para trabalhar no campo. Porque antigamente não havia essa moleza que há hoje em dia, não é mesmo, gente? Que você trabalha ali, aí depois uma coisinha simples, fácil. Não, lá era pedreira mesmo naquele tempo. Era pedreira mesmo, que o único que tinha as vantagens era o rei e os seus soberânicos, não é mesmo? E ou os imperadores, né? Acima do rei. Então, qual é o ponto da história? O ponto da história, gente, era exatamente que o da pedra, que eu não me lembro o nome dele, enfim, ele acertou o gigante com uma única pedra e derrubou. Significa, não importa a força física que você tenha, se você segue o Pai e Criador, o Pai Criador te dará a força necessária para vencer barreiras, vencer gigantes, que é exatamente o ponto da história. Ah, mas isso aí eu peguei. Não, gente, na realidade o que muita gente pegou na história era que o Pai Criador deu poder a um fulaninho que era magrelo, baixinho, falou assim, vou dar poder para esse cara para bater esse outro cara. Não, ele não fez isso. Ele deu poder para o pequeno? Não, ele deu força e capacidade. Ele vivia na palavra e com isso ele tinha a graça do Pai. A graça do Pai é poderosa, gente. Então, uma simples pedra acertou o gigante e o matou. Só que é que tá, ele não fez isso para ele matar aquele cara, porque como eu já disse no outro vídeo, ele era filho dele também. Ele foi criado por ele. E o pai não elimina seus filhos. Então, foi o que aconteceu no caso da história. Então, simplesmente, se você realmente for pegar o ponto exato, o ponto exato é justamente esse: comungar e viver com o Pai. E aí sim você terá força. Esse é o ponto da história. Existem várias outras histórias, como uma história que eu também já falei aqui nos vídeos, que era do homem que produzia barros. Eu cometi o mesmo erro também. O homem produzia vasos de barro. O ponto da história dele era simplesmente também a traição e o fato de você ter que viver com uma pessoa que você recebeu a bênção do Pai. Não importa se essa pessoa é cruel contigo, ela te machuca, o máximo que você pode fazer é, como eu já disse, abandoná-la e viver sozinho. Você não poderá ficar com outra pessoa, senão você vai cometer adultério. Esse era o ponto da história, não o ponto da história, que era mesmo que a pessoa te traia, mesmo a pessoa te machuque, ela é a sua pessoa, porque você escolheu. O pai mostrou para você que não era certo, o pai mostrou para você que não era para você fazer isso, não é mesmo? E você foi lá e fez. Então, o pai, como todo pai, falou, tá bem, meu filho, você quer ser feliz? Xablau, toma felicidade aí. Essa felicidade momentânea que você tanto deseja, essa felicidade de carne que você tanto quer. Toma. Aí você fica com ela. Esse era o ponto das histórias. Todas as histórias, pessoal, do Pai Criador, as histórias bíblicas, elas possuem moral e elas possuem o ponto importante de você pegar. Você só precisa encontrá-lo em meio a todas as parábolas e todas as histórias. E existem várias. Enfim, gente, o vídeo foi esse, né? Era só mesmo para demonstrar que cada história do Pai possui o seu ponto específico e que você realmente precisa ver, porque você tem que desmistificar essa parte, gente, que o Pai estava dando superpoderes para pessoas. Ele não estava dando superpoderes, ele apenas estava dando força e capacidade. Ah, mas pela história mostrava que esse sol derrubava portões e etc, e etc. Gente, ele era um único homem, gente, pro seu vilarejo. Ele era o único homem do seu vilarejo e foi agraciado com a graça do Pai. Significa, se aquele vilarejo precisava de um homem forte,
e poderes para proteger o vilarejo, obviamente que esse homem teria aquele poderzinho, aquela forcinha além dos outros. Porque, por exemplo, se olha as formigas elas carregam 10 vezes mais o seu peso. Era exatamente como Sansão. Ele tecnicamente transformou Sansão numa formiga humana que conseguia elevar a sua força 10 vezes mais que a de um humano comum. Mas isso vocês também têm que pegar a parte, né, gente, das histórias e etc e tal. Você não sabe como realmente ela foi contada ou como ela realmente foi passada. Enfim, gente, o vídeo é esse. Vocês fiquem com Deus. Falou e até a próxima.